Que tipo de plano de paz, de acordo de cessar fogo, ou seja lá como quiserem chamar, permitiria que um dos lados traçasse linhas imaginárias e assassinasse pessoas, incluindo crianças, que ousassem cruzar essas linhas imaginárias? Estas linhas amarelas, segundo nos diz Alistair Crook, não existem de facto. Elas não são visíveis a olho nu. É apenas uma linha que existe na mente das FDI. Você foi longe demais, mesmo que tenha apenas 14 anos, vamos te matar. Certo. Não, quero dizer, acho que a falha básica, que é óbvia e é aparente não apenas no contexto de Gaza, os vários acordos de paz que o nosso presidente Donald Trump celebrou com pseudo-eventos de um tipo ou de outro, cerimônias de assinatura e assim por diante, são todos fictícios. São, no máximo, apenas cessar-fogos temporários. Vê-se isso mais claramente, talvez com a tão alardeada paz que ele supostamente arranjou entre a Tailândia e o Camboja. A Tailândia está neste momento a bombardear o Camboja. A Força Aérea Real Tailandesa já está em ação. Os cambojanos estão revidando. Há uma guerra em andamento. Há uma guerra em andamento entre Ruanda e a República Democrática do Congo, apesar da alegação de que a paz foi feita lá. Uma guerra continua. Não há paz entre a Índia e o Paquistão, não há paz entre a Armênia e o Azerbaijão, não há paz em Gaza, não há paz entre Israel e Irã, não há paz entre Israel e Iêmen, não há paz entre Israel e o Líbano, apesar de um chamado plano de paz e cessar fogo arranjado pelos americanos. Não há paz entre Israel e a Síria. Então, qual é o problema? O problema é que os Estados Unidos se apresentam como mediadores em muitas dessas situações, e, no entanto, somos um co-beligerante. É o caso na Ucrânia. Você não pode ser um mediador, um conciliador de boa-fé, se você é, de fato, um participante na guerra de um lado, e é onde estamos, tanto em Israel quanto na Ucrânia. O Financial Times noticiou há pouco, Tony Blair está fora da corrida pelo Conselho de Paz de Gaza. Estou lendo do parágrafo inicial. Tony Blair foi retirado da consideração para o, aspas, Conselho de Paz, fecha aspas, em Gaza, após objeções de vários estados árabes e muçulmanos, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. Presumo que isso signifique que ele também não será governador-geral se não estiver no Conselho da Paz. Né? Tudo foi uma piada. Sempre que qualquer pergunta a um colega como você, todos sorriem, é inconcebível. É exatamente isso. Mas todo esse projeto neocolonial para Gaza nasceu morto. A ideia de que haveria uma força internacional paga por países árabes para entrar e fazer a paz em Gaza, para fazer o que as forças de defesa de Israel não conseguiram, que é pacificar a faixa de Gaza e acabar com a busca palestina pela autodeterminação, sempre foi completamente absurda. E vemos, claro, as forças armadas mais competentes da região, os turcos, foram proibidos por Israel de participar. Então, toda essa situação é um esforço americano para implementar para Israel, em nome de Israel, um plano que o próprio Israel elaborou para expulsar os palestinos. Os palestinos agora podem sair de Gaza, teoricamente, segundo os israelenses, pela passagem de Rafah. O Egito, que está do outro lado da passagem, diz, não, isso não tem como funcionar, porque quem sai precisa ter o direito de retornar. E Israel diz, quem sai se foi para sempre. Então Israel continua sendo muito a potência ocupante em Gaza e nós somos simplesmente sua ferramenta. Você sabe. Há uma estratégia de segurança nacional divulgada ontem ou durante o fim de semana pela Casa Branca que, ironicamente, se refere ao presidente Trump como o presidente da paz, permanece relativamente silenciosa sobre o Irã e a Venezuela. Você sabe se os israelenses ainda planejam invadir o Irã e se os Estados Unidos os apoiarão?
Bem, eles dizem que sim, eles dizem que planejam atacar o Irã. O objetivo deles permanece não apenas a mudança de regime, mas a fragmentação do Irã em várias políticas menores e mais controláveis. Então, acho que é preciso levá-los a sério. Os EUA se juntarão a eles? Espero que não, mas nós acabamos nos juntando a eles no ataque em junho. E então, no final, quando o Irã demonstrou ser capaz de penetrar as defesas israelenses com grande facilidade, ao utilizar seu arsenal de mísseis hipersônicos e outras armas, depois de ter esgotado em rodadas anteriores armas menos potentes, Israel perdeu completamente a capacidade de se defender. Nós não conseguimos defendê-lo e então propusemos um cessar-fogo. Bem, houve um cessar-fogo. O Irã, no entanto, declarou que espera ser atacado novamente por Israel, que está pronto para isso se acontecer, e que a resposta não será tão contida como foi na última vez, quando o Irã visou apenas instalações militares e de inteligência. Talvez o Irã faça o que Israel faz e vise civis. Uau! A gente esperaria que não, mas quem sabe o que vai acontecer. Mas a hipocrisia da chamada autoproclamação do presidente da paz enquanto, e você acabou de mencionar todos os pontos críticos do mundo onde ele afirma ter trazido a paz e, na verdade, não o fez em nenhum deles. Sim, ele trouxe pessoas à Casa Branca para assinaturas cerimoniais sem sentido, mas elas não trouxeram paz alguma. Ele, obviamente, ainda está a tentar o Prémio Nobel da Paz que ele ardentemente cobiça. E eu acredito que as nomeações ou a votação para ele, embora não saia por mais 9 ou 10 meses, conclui muito em breve. A situação na Venezuela não parece melhorar. O coronel Wilkerson opina, Larry Wilkerson, que o governo está gastando $1 bilhão por dia. Agora, você saberia disso pela sua experiência passada no Departamento de Defesa? Muito plausível. Alojando 20 mil tropas e todos aqueles navios. Nem sequer sabemos o número de navios. Você deve ter uma ideia de quantos navios viajam com o Gerald R. Ford, o maior porta-aviões do mundo. O que ele planeja fazer com eles? Nós não sabemos, ele não veio ao Congresso com um pedido de declaração de guerra. Ele planeja, evidentemente, continuar a pressionar a Venezuela. Isto faz parte de um esforço de 2 décadas dos Estados Unidos para orquestrar uma mudança de regime na Venezuela, o que tem falhado consistentemente. Eu não acho que haja qualquer razão para acreditar que isso vai funcionar também. E se invadirmos a Venezuela, já acho que será um osso mais duro de roer do que foi o Vietnã. Então, enquanto isso, claro, né, o dano colateral à nossa reputação e aos relacionamentos no hemisfério tem sido muito grande. A Colômbia deixou de cooperar conosco na interdição do tráfico de narcóticos da Colômbia. 85% da nossa inteligência acionável sobre esse assunto veio da Colômbia. Fomos privados disso. Então, o efeito líquido de tudo o que estamos fazendo é provavelmente facilitar a passagem de drogas para a nossa sociedade. Eu sei que existem enormes contradições nesta que chamam de estratégia de segurança nacional, que na verdade não é uma estratégia de forma alguma, é uma mistura de elogios ao presidente, queixas e resmungos, ressentimentos e ajustes táticos, muitos deles contraditórios. Não mais do que no hemisfério ocidental, onde propusemos reinstalar uma forma revigorada, mais agressiva da doutrina Monroe do que jamais tivemos, em que todos os outros devem respeitar nossa soberania e nós não respeitamos a de ninguém. E a presunção, de alguma forma, é que, fazendo isso, manteremos os chineses e outras forças extra-hemisféricas longe da influência na América do Sul, América Central, a Bacia do Caribe. Mas, na verdade, você não consegue a cooperação das pessoas, você não se torna uma alternativa para a China ou qualquer outro país que oferece investimento e infraestrutura, construção e comércio ao intimidar as pessoas. E é isso que nos propomos a fazer. Então, isso é algo que, à primeira vista, é um desastre iminente.
tenho argumentado por um par de semanas agora, ou mais incisivamente na semana passada, quando soubemos do incidente em o 2 de setembro, onde 2 sobreviventes se agarraram aos destroços do seu barco por 45 minutos. Depois os militares decidiram matá-los muito intensamente. Eu tenho argumentado que não apenas esta segunda morte, o assassinato dos sobreviventes depois que o barco foi explodido, é ilegal e inconstitucional, mas que todo o projeto é ilegal e inconstitucional. O presidente não pode simplesmente rotular alguém com um pincel político narcoterrorista. Essa é uma frase política, não jurídica, e alegar que isso lhe dá autoridade para matá-los. O presidente só pode matar em tempo de guerra quando o Congresso declarou guerra e apenas soldados do país contra o qual o Congresso declarou guerra, ou executar pessoas após o devido processo nos Estados Unidos. E, claro, nada disso aconteceu. Mas Trump previu que faria isso. Agora, aqui está ele nos debates presidenciais de 2016. Ele parece uns 30 anos mais jovem do que parece hoje. E é um pouco difícil de ver, pois ele está no seu pior e mais bombástico. Mas aqui ele está dizendo ao meu amigo e ex-colega Brett Baier, não existe ordem ilegal, os militares farão o que eu mandar. Então, o que faria como comandante-chefe se os militares do Zilewa recusassem cumprir as ordens? Não vão recusar. Não me recusarão, acredite, mas são ilegais. Vou te dizer, aí me perguntaram, o que acha de waterboarding? Eu disse, tudo bem. E se quisermos ir mais longe, eu iria mais longe também, porque francamente é o que eu sinto. Conseguem imaginar estas pessoas, estes animais no Médio Oriente, que cortam cabeças, sentados a conversar e a ver que temos um problema com o submarino. Devíamos usar o submarino e devíamos ser mais duros que o submarino. Essa é a minha opinião. Mas visar famílias de terroristas... eu sou um líder, eu sempre fui um líder, nunca tive problema em liderar pessoas. Se eu disser para fazer, eles vão fazer. Coronel McGregor diz que quando foi ordenado ao almirante que matasse pessoas, ele deveria ter ignorado a ordem por completo. Ora, este almirante, na minha opinião, assim como as pessoas que o obedeceram, são potenciais réus em conselhos de guerra. Absolutamente. Quer dizer, a ironia disto estar a acontecer agora, não sei se sabes, há um vídeo que foi gravado de um julgamento secreto durante a revolta de estudantes e trabalhadores de Tiananmen contra o governo chinês, ocorreu em 1989. Bem, o general encarregado da guarnição de Pequim recebeu uma ordem para ir limpar a praça e ele recusou, com base no fato de que era uma ordem ilegal. Então, aqui temos um general comunista chinês se mantendo a um padrão que nossos militares aparentemente não se mantêm mais. Eu concordo plenamente com você. O almirante recebeu uma ordem ilegal. Ele nunca deveria ter executado essa ordem. E, além disso, eu acho que o que estamos vendo neste caso é a reação típica da administração Trump. Talvez a administração Biden não tenha sido em nada melhor, e isso é que não aconteceu. Não, isso não aconteceu. Eu não vi isso. Eu não estava lá. Eu não sabia. Estava certo, sabe? A coisa certa a fazer. Isso é legal. Embora nenhum advogado concorde. Então, isto é uma série de prevaricações. O que é uma desgraça, né, para o nosso país e que nega totalmente o Estado de Direito, que nos tornou grandes. Deixe-me levá-lo de volta a uma história recente com a qual sei que você tem familiaridade pessoal. Quando o Kremlin se retirou do Pacto de Varsóvia, por que os Estados Unidos não se retiraram da OTAN? Bem, havia uma questão real sobre se deveríamos fazer isso. Eu acho, sabe, eu estava lá e tive um papel na invenção da alternativa a uma retirada do CIMREA, no que, de certa forma, agora me arrependo de ter feito. E isso foi
baseado em várias conclusões. Primeiro, que a Europa precisava de um sistema de segurança cooperativo e abrangente e que a OTAN seria o veículo para estabelecê-lo. Ou seja, todos os europeus deveriam estar num espaço de segurança comum, que os Estados Unidos, como o século XX havia mostrado, não podiam se dar ao luxo de permanecer alheios à Europa, por muitas razões, não só porque éramos essenciais como contrapeso para a União Soviética, Federação Russa, mas também porque países menores na Europa nos queriam como contrapeso contra uma Alemanha poderosa. E, finalmente, que basicamente tivemos a oportunidade de estender os benefícios da civilização ocidental para o leste, não necessariamente sob a forma de uma aliança militar, mas que deveríamos desafiar os países da Europa Oriental, a provar que eram europeus, adotando duas coisas. Primeiro, supervisão parlamentar dos orçamentos e controle civil dos militares. Algo alheio à tradição soviética ou à do leste europeu, e aos arranjos de satélite com Moscou. E, em segundo lugar, que aprendam os 3.000 acordos de padronização da OTAN, que permitem ao grego e ao turco, mesmo que não falem a mesma língua e se desprezem, cooperar em operações militares como busca e salvamento. Dessa forma, se fossem poloneses, demonstrariam que, em vez de apenas pedir às pessoas em Portugal que morram pela sua defesa, estariam preparados para morrer pelo benefício das pessoas em Portugal. Então, tudo isso fazia um certo sentido, mas foi capturado pelos neocons, transformado numa marcha militar para o leste europeu contra a Rússia. A Guerra Fria, já terminada, foi revivida por isso, e cá estamos com o alargamento da OTAN, que provocou uma resposta russa inteiramente previsível, que os russos nos avisaram constantemente e que levou à destruição praticamente total da Ucrânia. Então, os europeus não podem estar felizes com dois documentos que saíram de Washington recentemente. Primeiro, ainda não sabemos quem o escreveu ou como surgiu o chamado Plano de 28 pontos, para acabar com a guerra na Ucrânia, que não parece avançar, mas a essência não os agradou, e segundo, a estratégia de segurança nacional, que claramente não os agrada. Eu queria que você ou um de nós pudesse ter sido uma mosca na parede ontem na Downing Street, número 10, quando Volodymyr Zelensky se encontrou com o primeiro-ministro Starmer e o chanceler Merz e o presidente Macron. O que raios eles poderiam ter conversado? Eles não podem pedir dinheiro emprestado, eles não podem aumentar impostos, a Bélgica não vai deixá-los roubar o dinheiro russo. O que eles vão fazer? Bem, uma coisa que eles fizeram, eu acho, é fazer o presidente Zelensky dizer que não vai ceder território algum à Rússia. Embora ele já não o tivesse perdido no campo de batalha. E a resposta da Casa Branca parece ser um apelo a novas eleições na Ucrânia, porque o presidente Zelensky já ultrapassou o seu mandato constitucional. E eu acho que ele merece uma boa dose de culpa por sua repudiação da sua própria plataforma de campanha e promessas, de honrar os acordos de Minsk e dar aos oblastes orientais na Ucrânia e a região de Donbas, a autonomia cultural e linguística dentro de uma Ucrânia federalizada que eles poderiam ter desfrutado. Foi o fracasso dele, a sua aceitação da repudiação ultranacionalista desses acordos que serviu de pretexto para a Rússia cometer a sua agressão contra a Ucrânia. Então, acho que estamos no fim da linha aqui, e há uma outra observação que farei, e essa é a última reunião que Steve Witkoff e Jared Kushner tiveram com Vladimir Putin em Moscou, que durou cerca de 5 horas, terminou basicamente com Putin dizendo, isso vai ser resolvido pelo Sergei Lavrov e por diplomatas profissionais. Então, por um lado, ele claramente deseja manter seu diálogo e contato indireto com o presidente Trump. Mas, por outro lado, ele passou a reconhecer que o amadorismo não vai funcionar para acabar com esta guerra.
E eu acho que Witkoff e Kushner, como presidente, permanecem focados num cessar-fogo em vez de paz. Então, sua pergunta inicial, alguém quer paz? É sim, todo mundo quer paz, mas o que estamos oferecendo são cessar-fogos, que encobrem a guerra e não resultam numa paz que possa proporcionar segurança a longo prazo para ninguém. Que excelente declaração. Embaixador Freeman, muito obrigado por ela. Eu ia lhe fazer mais uma ou duas perguntas, mas você foi tão articulado. Vamos encerrar por aqui. Já estamos há quase 30 minutos, mas muito obrigado pelo seu tempo.